Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Conhecendo a Bíblia. E no vídeo de hoje vamos responder a um quiz bíblico de 16 perguntas bíblicas de nível fácil, médio e difícil. Aqui, vamos mergulhar nas profundezas da Palavra de Deus enquanto testamos os seus conhecimentos. Já deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Então vamos à primeira pergunta. Pergunta de número 1. Após interpretar os sonhos do faraó no Egito, que nome foi dado a José filho de Jacó? Alternativa A, Merib-Baal. Alternativa B, Zafnat-Paneah. Alternativa C, Azenat-Pote. Alternativa D, Mar-Salal. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Zafnat-Paneah. Em Gênesis capítulo 41 e versículo 45 está escrito: Faraó chamou a José Zafnat-Paneah, e deu-lhe por mulher Azenate, filha de Putífera, sacerdote de On. Depois saiu José por toda a terra do Egito. Pergunta de número 2. Qual era o nome da mãe de Ismael, filho de Abraão? Alternativa A, Quetura. Alternativa B, Gomer. Alternativa C, Tamar. Alternativa D, Agar. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, Agar. Em Gênesis capítulo 16 e versículo 15 está escrito: E Agar deu um filho a Abrão, e Abrão pôs o nome de Ismael no seu filho que tivera de Agar. Pergunta de número 3. Qual é o nome do lugar para onde os israelitas chegaram após atravessarem o Mar Vermelho, onde encontraram águas amargas e não puderam beber? Alternativa A, Mara. Alternativa B, Dolores. Alternativa C, Poço da Aflição. Alternativa D, Lamento das Águas. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Mara. Em Êxodo capítulo 15 versículo 23 está escrito: E chegaram a Mara, mas não podiam beber das suas águas, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar Mara. Pergunta de número 4. O que Nadab e Abiú ofereceram ao Senhor que resultou em sua punição, sendo consumidos pelo fogo? Alternativa A, sacrifício tolo. Alternativa B, frutas estragadas. Alternativa C, animal defeituoso. Alternativa D, fogo estranho. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, fogo estranho. Em Levítico capítulo 10 e versos 1 ao 2 está escrito: E Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e, pondo neles fogo e sobre ele deitando incenso, ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que ele não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor, e os devorou, e morreram perante o Senhor. Pergunta de número 5. Em qual selo do Apocalipse ocorre o evento em que o sol se torna negro? Alternativa A, sétimo selo. Alternativa B, segundo selo. Alternativa C, sexto selo. Alternativa D, quinto selo. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, sexto selo. Em Apocalipse capítulo 6 e versículo 12 está escrito: E vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. Pergunta de número 6. Por quantos dias os filhos de Israel prantearam a morte de Moisés? Alternativa A, 28 dias. Alternativa B, 30 dias. Alternativa C, 21 dias. Alternativa D, 45 dias. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, 30 dias. Em Deuteronômio capítulo 34 e versículo 8 está escrito: Os filhos de Israel prantearam a Moisés por 30 dias nas planícies de Moabe, e os dias do pranto no luto por Moisés se cumpriram. Pergunta de número 7. Qual é o nome do rei descrito no livro de Juízes que cortava os polegares de seus inimigos? Alternativa A, Adoni-Bezeque. Alternativa B, Nabucodonosor. Alternativa C, Manassés. Alternativa D, Belsazar. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, Adoni-Bezeque. Em Juízes capítulo 1 e versículo 7 está escrito: Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis,
com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa, assim como eu fiz, assim Deus me pagou, e o trouxeram a Jerusalém e ali morreu. Pergunta de número 8. O que os espias enviados por Josué instruíram a prostituta Raabe a pendurar na janela de sua casa como sinal de proteção? Alternativa A, um lençol. Alternativa B, um tapete. Alternativa C, uma cortina. Alternativa D, fio de escarlata. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, fio de escarlata. Em Josué capítulo 2 e versículo 18 está escrito: Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela pela qual nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a família de teu pai. Pergunta de número 9. Qual era a posição de ataque na corte do rei Assuero conforme mencionado no livro de Ester? Alternativa A, eunuco. Alternativa B, mordomo. Alternativa C, mensageiro. Alternativa D, conselheiro. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, eunuco. Em Ester capítulo 4 e versículo 5 está escrito: Então Ester mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que este havia designado para servir, e o mandou ir ter com Mordecai para saber que era aquilo, e por que era. Pergunta de número 10. Bem-aventurado o homem que suporta a aprovação, porque depois de aprovado, receberá, alternativa A, vestes brancas. Alternativa B, descanso eterno. Alternativa C, coroa da vida. Alternativa D, vida abundante. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, coroa da vida. Em Tiago capítulo 1 e versículo 12 está escrito: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Pergunta de número 11. Qual o nome do profeta que viveu no deserto, se alimentando de gafanhotos e mel silvestre? Alternativa A, Isaías. Alternativa B, Oséias. Alternativa C, Jeremias. Alternativa D, João. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, João. Em Mateus capítulo 3 e versículo 4 está escrito: E este João tinha as suas vestes de pelos de camelo, e um cinto de couro em torno de seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Pergunta de número 12. Qual era a tribo a qual o apóstolo Paulo pertencia? Alternativa A, tribo de Zebulon. Alternativa B, tribo de Benjamim. Alternativa C, tribo de Judá. Alternativa D, tribo de Levi. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, tribo de Benjamim. Em Romanos capítulo 11 versículo 1 está escrito: Pergunto, pois, acaso rejeitou Deus ao seu povo? De modo nenhum. Porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Pergunta de número 13. Quantos homens Sansão aniquilou usando a queixada de um jumento? Alternativa A, 10.000 homens. Alternativa B, 5.000 homens. Alternativa C, 3.000 homens. Alternativa D, 1.000 homens. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa D, 1.000 homens. Em Juízes capítulo 15 versículo 16 está escrito: Disse Sansão: Com a queixada de um jumento montões e mais montões. Sim, com a queixada de um jumento matei 1.000 homens. Pergunta de número 14. Quem foi predito por Deus que seria como um jumento selvagem entre os homens? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Ismael. Alternativa C, Sansão. Alternativa D, Gideão. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa B, Ismael. Em Gênesis capítulo 16 e versos 11 ao 12 está escrito: Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Eis que concebeste, e terás um filho, a quem chamarás Ismael, porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será como um jumento selvagem entre os homens, a sua mão será contra todos e a mão de todos contra ele, e habitará diante da face de todos os seus irmãos. Pergunta de número 15.
Segundo o livro de Provérbios, qual é o fundamento do verdadeiro conhecimento? Alternativa A, o temor do Senhor. Alternativa B, buscar por justiça. Alternativa C, ajudar o próximo. Alternativa D, ter liberdade. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa A, o temor do Senhor. Em Provérbios capítulo 1 e versículo 7 está escrito: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Pergunta de número 16. De acordo com o livro de Números capítulo 11, qual é o nome do lugar onde os israelitas murmuravam e o fogo do Senhor ardeu entre eles consumindo uma parte do acampamento? Alternativa A, Sitim. Alternativa B, Ávilá. Alternativa C, Taberá. Alternativa D, Refidim. Tempo na tela. Acertou quem escolheu a alternativa C, Taberá. Em Números capítulo 11 versículo 1 e 3 está escrito: depois o povo tornou-se queixoso, falando que era mal aos ouvidos do Senhor, e quando o Senhor ouviu, acendeu-se a sua ira. O fogo do Senhor irrompeu entre eles e devorou as extremidades do arraial, pelo que se chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Estamos chegando ao fim do nosso quiz bíblico. Me conte nos comentários quantas perguntas você acertou. Espero que tenha gostado. Se inscreva no canal e até o próximo vídeo.